Oi gente, tudo bem? A paz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje, nosso tema do vídeo é: qual é o significado de onipotente, onipresente e onisciente? Então vem comigo assistir esse vídeo. Bom, gente, então vamos começar o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, ativa as notificações para você receber em primeira mão assim que eu postar um vídeo aqui para vocês, tá bom? E curta, comenta e compartilha com muito mais pessoas para elas poderem ser edificadas através da palavra de Deus. Então vamos começar o nosso vídeo. Como eu falei para vocês, o tema do nosso vídeo de hoje é: qual é o significado de onipotente, onipresente e onisciente, né? Que é as características do nosso Deus. Então vamos lá. Ser onipotente, gente, onipresente, onisciente, como eu falei aqui para vocês, são três características que Deus tem, né? Que a gente entende na palavra de Deus que Deus tem essas três características poderosíssimas, né? E Ele tem todo o poder, todo o conhecimento, e Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então a Bíblia ela não usa literalmente essas palavras onipotente, onipresente, onisciente, mas, né, mostra que Deus tem de fato essas características, né? Então a Bíblia ela mostra que Deus, ele é o único Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Não há outro que tenha essas três características como o nosso Deus Todo-Poderoso. Então ninguém é tão poderoso ou tão sábio, né, como Deus, né? Somente Ele tem isso e Ele consegue estar presente em todos os lugares, né? E as características de onipotente, onipresente e onisciente só mostram que Deus está acima de todas as coisas, de toda a criatura aqui dessa terra, né? Então vamos começar com onisciente, né? Que significa que Deus tem um conhecimento completo de tudo, né? Oni significa todo, né? E ciência é conhecimento, saber, a sabedoria, né, gente? Então, Deus, ele conhece tudo, né? O passado, o presente, o futuro. Então, ele conhece o real, o possível, né? O impossível, Deus pode também, né? Então, assim, lá no Salmo 139, Davi, ele fala algo muito interessante que eu vou ler aqui para vocês. Ele fala assim: não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Então, antes que você pense ou antes que você fale algo, Deus já sabe o que você vai pensar, e Deus também já sabe o que você vai falar, o que você vai fazer, né? Então, Deus, ele não sabe apenas fatos, né? Mas as palavras e também os pensamentos que a gente tem. Então, por isso que ele é onisciente, né? Então, engana-se totalmente quem pensa que o nosso inimigo, o diabo, ele conhece todos os nossos pensamentos. Não, ele não tem poder para isso. Ele não é onisciente. Somente Deus, ele é onisciente, tá bom? Então, onipotente. Desculpa, onipotente. É onipotente, isso mesmo. Né? Significa, a palavra onipotência, ela significa literalmente que Deus tem poder ilimitado, né? Então, na língua hebraica, gente, um dos nomes, os títulos que Deus tem é o El Shaddai. E o que quer dizer El Shaddai? Quer dizer que Deus, ele é todo poderoso, né? Então, uma menção ao seu atributo de onipotência, ou seja, que ele é todo poderoso, ou seja, onipotência, potência de poder, poderoso, né? Então, a versão grega no Antigo Testamento, ou seja, a Septuaginta, né, traduziu esta palavra de onipotente, né, pelo vocabulário que se chama pantocrato, né? Que panto significa todo em grego, né? E kratos significa poder, né? Domínio, governo, né? Então, quando essa palavra ela ocorre no Novo Testamento, ou na Septuaginta, né, também, ela também significa todo poderoso. Então, ela é traduzida como todo poderoso, né? Ou onipotente, como a gente também conhece. Entretanto, onipotência não significa que Deus possa fazer o que é contraditório.
Se ele é todo poderoso, ele pode fazer todas as coisas, mas nunca jamais Deus vai contra a sua própria palavra, né? Porque a Bíblia ela afirma que Deus não pode contradizer a sua própria natureza. Então a gente tem lá leia Hebreus capítulo 6, versículo 18, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, a gente tem falando sobre isso. Então ele não pode forçar a liberdade do ser humano, né? Mas ele tem todo o poder. Lá fala em Mateus capítulo 23, 37, né, que a gente tem, né, não pode forçar essa nossa liberdade que ele mesmo nos deu. Então Deus não é contraditório. Ele trabalha persuasivamente, mas não coercivamente. Então Deus ele não pode mentir, jamais. Então nem pode fazer um homem pecar. Mas ele tem a sua onipotência, né? Como é grandioso o nosso Deus, não é verdade? E onipresença, né, que é a outra característica do nosso Deus Todo-Poderoso, que é um atributo de Deus pelo qual nós sabemos que Ele está presente em todos os lugares, em todo momento, ao mesmo tempo. Né? Não é isso, gente? Então, tem uma teoria chamada panteísmo, que diz que Deus é tudo, que diz que tudo é Deus e Deus é tudo. Que o cosmo é Deus. E não é isso, gente. Isso não tem nada a ver, tá? Não existe isso. Tá totalmente errado essa teoria. Antes de ver com a presença e o domínio real de Deus, na verdade, sobre cada palmo do universo. Deus, ele tem a presença dele em cada cantinho desse mundo. Ele está presente em todos os lugares, em todo o espaço do universo, tá bom? Então, sabendo que Deus ele pode estar em todos os lugares, em todo parte do universo, o ser humano, tendo esse entendimento dessa onipresença de Deus, nós deveríamos ter muito, mas muito temor. Porque nada fica obscuro aos olhos do Senhor, nada fica às escondidas, nada que fazemos é surpresa para Deus. Nada, Deus não fica tipo surpreso. Deus sabe de tudo, Deus vê todas as coisas. Então, se onde tiver alguém, em qualquer lugar da face dessa terra, desse planeta, fazendo qualquer tipo de ação, atitude, Deus sabe. Ele tem essa onipresença, ele sabe todas as coisas, né? Então, neste momento aqui, Deus está aqui presente comigo. E nesse momento aí, Deus também está presente aí do teu lado, você assistindo este vídeo. Então, Deus é muito maravilhoso. Tá bom, gente? Então, é isso. O vídeo de hoje é relatando sobre essas 3 características grandiosas que o nosso Deus Todo-Poderoso tem, né? E com essa ciência que nós, seres humanos, deveríamos ter, dessas características tão poderosas que Deus tem, da onisciência, onipresença e onipotência, nós de fato deveríamos ter muito temor, porque nada fica às escuras diante da luz que é o nosso Deus. Deus traz a transparência, Deus é transparente, Deus é puro, Deus é santo, Deus nada fica escondido diante dos olhos dele. Então nós deveríamos ter, a gente fica com vergonha de algo que talvez a gente faça de outro ser humano saber. Mas a gente deveria ter muito mais vergonha de saber que Deus já sabe daquilo que a gente fez ou cometeu de algo errado. A gente deveria ter muito mais vergonha e temor do nosso Deus. Mas nós esquecemos dessa grande característica, desse grande poder que Deus tem, né? A gente deveria ter muita vergonha só de saber de fato que Deus já viu e já sabe de tudo aquilo. Não importa que o ser humano não veja, mas Deus sabe de todas as coisas. E o ser humano tem a cada dia esquecido, né, disso e tem colocado como irrelevante isso, né? Então, essas são 3 características muito importantes do nosso Deus que eu trouxe aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, edificado a tua vida, aprendermos mais sobre a palavra de Deus. E nunca esqueça que Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, vamos nos autoanalisarmos das nossas atitudes e termos muito mais temor ao nosso Deus, tá bom? Um beijo, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!